Maciel, muito próximo ao deputado Temístocles, um nome que vem se articulando para poder buscar essa vaga, que é do conselheiro Luciano Nunes, que já está entrando com o processo de aposentadoria. Wilson Brandão, encontrei ele hoje na Assembleia, me confirmou que é sim candidato e que está se articulando. E o Zé Santana, que vez ou outra o nome dele volta forte como um candidato que está se articulando. O Flávio Nogueira Júnior é uma novidade. Pela idade, é o mais jovem dentre esses nomes. Eu acho que também um outro fator que pode ser levado em consideração ele deixaria de disputar uma vaga para deputado. Então, o Republicanos não montaria essa chapa, como é que ficaria isso? Ele poderia ceder não só o colégio eleitoral, os colégios, a gente sabe que ele e o pai, Flávio Nogueira, fazem uma campanha com muita estrutura, muito colégio eleitoral, então isso poderia ser distribuído num acordo, porque essa vaga de conselheiro, quando é para a Assembleia, é via acordo, né? Os deputados estão ali o tempo todo nessa articulação. E o Flávio Júnior, ele chega como um nome forte, não é um nome, um balão de ensaio, não é uma estratégia para poder, enfim, barganhar uma outra coisa. Pelo que eu apurei, ele está conversando muito e poderia ter, de alguma forma, aí ainda não ficou muito claro para mim, mas de alguma forma, uma relação com a chapa proporcional, ajudar na chapa proporcional da base a saída dele e consequente ida para o TCE, caso ele consiga entrar em acordo com os outros deputados também, ou entrar na disputa. Geralmente é feito um acordo ali, né, de bastidores, você já consegue antecipar quem vai ser o conselheiro. Vamos com a informação matadora, Juliano. O Ari voltou com a informação matadora do Farol. Vai lá, Ari. Tem dobradinha nova na chapa do PT e não tem como vetar porque são petistas e não tem mandato. Dobradinha para a deputada federal Viviane Moura, da Suparc. Para deputado estadual, fazendo dobradinha com ela, doutor Vinícius, diretor do Hospital Infantil Lucídio Portela, o ILP, o conhecido doutor Vinícius, agora está entregando uma grande reforma maior que aquele hospital já teve, e ela vem forte, a mulher das PPPs, Amadeu. Então, como os dois são do PT, não tem mandato, não vai ter problema para encaixar. Dudu só vai ver a dobradinha sendo formada. E só lembrar que o doutor Vinícius seria o nome ali do pessoal do deputado falecido Assis Carvalho, né? Sim, verdade. Então, estadual. Estadual. Para estadual. E a Viviane Moura, federal. Federal. Dobradinha que já está firmada. Vamos agora para a manchete do Lorde. O Lorde traz para nós a situação do PSD de Dado, Ananias. Exatamente, olha, PSD mira deputados para a formação da chapa de 22 e tem inclusive nome da oposição. O deputado Georgiano Neto foi eleito em 2018 com uma votação muito expressiva. Ele foi o único deputado eleito sem precisar de legenda. Ele bateu o coeficiente com seus quase 80 mil votos para deputado estadual na eleição passada. E aí agora, na época foi chamado de fominha, mas agora usa esses números a seu favor, porque ele pode ser candidato à reeleição ou o seu irmão, Júlio César Filho. E aí também há dentro do PSD outro nome, Tiago Vasconcelos, para a Assembleia. Mas por enquanto para por aí. E o PSD tem conversado. O próprio Georgiano Neto, na sua sala, seu gabinete, sua sala gelada na Assembleia, tem recebido outros parlamentares mostrando os atrativos do PSD. E aí eu destaco dois. Henrique Pires, do MDB. Se fala muito em Henrique sair do partido, ele inclusive teria uma eleição mais tranquila fora do MDB, porque lá a disputa de fato vai ser bastante acirrada. Então, em busca de uma eleição mais tranquila, ele poderia deixar o partido, apesar da ligação histórica que tem com a sigla. E o outro nome é o nome da deputada Tereza Brito. Aí seria mais do que uma eleição tranquila, seria a chance real de se reeleger, porque hoje
o PV não mostra forças para formar uma chapa própria e as coligações estão impedidas pela legislação. Então, Tereza Brito, indo para o PSD, se somaria, portanto, a Georgiano ou Júlio Filho e a Tiago Vasconcelos, além de prefeitos da sigla que devem entrar na disputa eleitoral para a Assembleia, com a possibilidade aí sim da sigla fazer 2 nomes para a Assembleia Legislativa. A questão, Tereza Brito é parlamentar de oposição e PSD é da base do governo. Mas, no entanto, o PSD, a gente sabe que, historicamente, os seus líderes têm posturas de respeitar independência com relação a seus membros, seus filiados. Inclusive, o deputado Júlio César, durante muitas eleições, esteve em lados adversários, prezando na sua carreira política e também a construção do seu partido. Vamos agora a Brasília com Raniele Veloso, a correspondente Meio Norte. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Olá, Amadeu, boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Já há uma intensa movimentação a partir desse momento aqui nos corredores do Senado, aqui na minha frente, porque o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está deixando a comissão parlamentar de inquérito. Ele disse que iria usar o seu direito, assegurado pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus, que o ministro Nunes Marques decidiu que ele não tinha obrigação de comparecer à CPI e, se comparecesse, permaneceria em silêncio. Mas ele veio, fez o juramento de falar a verdade, prestou esclarecimentos, foram mais de 3 horas de depoimento e agora, nesse momento, ele está ali prestes a sair. Eu estou vendo ali saindo o senador Flávio Bolsonaro, o senador Jorginho Melo, que são os senadores da base aliada do governo, que se fizeram presentes hoje porque tinham essa missão de defender o governo federal, porque o Wilson Witzel usou esse espaço para se defender. Ele é réu em denúncias do Rio de Janeiro, do Ministério Público, sobre lavagem de dinheiro e corrupção. Nesse momento aqui, alguns senadores saindo. Não sei se vai dar para a gente mostrar. Juliana, a gente... Senador. Eu estou ao vivo. Só ia ser uma pergunta. Uma pergunta só. Senador Flávio Bolsonaro está aqui ao meu lado. Nós estamos ao vivo para a Rede Meio Norte. Senador, qual foi a sua impressão sobre o depoimento do ex-governador Wilson Witzel? Mais um dia lamentável de circo na CPI, onde ele vem amparado para falar o que quer, fazer ataques ao presidente, ao governo federal, fazer uma pré-campanha. Só que ele se esquece que ele foi cassado no Rio de Janeiro e está inelegível por 5 anos. Então nunca será presidente da República. Nem se tivesse condições de ser candidato, porque é uma pessoa dessa que já enganou o povo uma vez no Rio de Janeiro, não vai enganar de novo. Então muitas perguntas estavam ali preparadas para serem feitas, muitas coisas para serem esclarecidas, e ele simplesmente, quando sentiu que o bicho ia pegar, levantou e foi embora. Você acha que ele prejudicou o presidente Bolsonaro nas suas declarações? Não prejudica, porque o que vem dele, para a gente, é sempre um motivo de certeza que a gente está no caminho certo. Porque é uma pessoa tão ruim, corrupta, que roubou o dinheiro da saúde do Rio de Janeiro, então o que vem dele certamente não nos atinge, e pelo contrário, se ele está atacando, porque nós estamos no caminho certo, o presidente Bolsonaro também está no caminho certo. Uma última pergunta, aquele momento de discussão que ele chamou o senhor de mimado, teve a interrupção, o senhor acha que ele quis em algum momento ali usar para atacar, ou o senhor quis ali? Quando a pessoa perde a razão, ela tenta desqualificar, E eu falei para ele que a sabedoria, o equilíbrio não tem a ver com o tempo que ele vive, mas o que ele aprendeu ao longo da vida. Então não aprendeu nada. Eu acho que ele não conseguiu tirar lição nenhuma de tudo isso que ele está passando. Não tornou uma pessoa melhor, pelo contrário, uma pessoa rancorosa e que mente descaradamente na CPI. Por muito menos já viu o senador Renan Calheiros querer dar voz de prisão numa pessoa que não tinha feito absolutamente nada. Então ficou um jogo combinado ali, muito, muito feio, o conchavo entre o relator Renan Calheiros e o depoente Wilson Witzel. O relator Renan Calheiros, que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal. Seu filho é suspeito de receber R$800 mil da Odebrecht em troca do pai dele conseguir aprovar uma medida provisória em 2014, perguntando para alguém que é suspeito de desviar aproximadamente R$700 milhões da saúde no Rio de Janeiro. Então, acho que isso tem sido muito ruim para a imagem do Senado, a forma como os depoentes se comportam em alguns senadores. Obrigada, senador. Olha, Amadeu, aqui nesse momento ainda não saiu o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Há uma grande expectativa, mas ele falou antes de iniciar
à comissão antes de iniciar o depoimento e disse que foi perseguido pelo presidente Jair Bolsonaro e tudo começou com o caso Marielle Franco, quando ele mandou investigar sem parcialidade e houve ali a prisão dos executores. Vamos ver. Mas vem aqui para colaborar com a CPI, com a nação brasileira, esclarecer os fatos que ocorreram no Rio de Janeiro, esse impeachment que na verdade traveste um golpe de Estado contra a democracia brasileira, contra mim, e espero que a CPI possa trazer luzes sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Toda a pandemia, ela está da forma que está em razão da postura do governo federal. Então isso é absolutamente notório e no meio de todo esse problema que nós estamos vivendo na pandemia, teve o impeachment de um governador de estado e a perseguição a outros governadores. Se eu tivesse ficado no cargo de governador, eu teria investigado a fundo quem é que desviou dinheiro do Rio de Janeiro, se é que desviou. Bom, e durante o depoimento, Amadeu, ele criticou o governo federal pela omissão durante o combate à pandemia. Disse que a falta do diálogo com os governadores prejudicou bastante o país e também disse que Bolsonaro deixou os governadores à mercê. Vamos ver. O presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável pelos 450 mil mortes que estão aí tem nome, endereço e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. A última parte do depoimento dele, ele falou ainda sobre a condução da pandemia. Nesse momento ele está saindo, vocês vão ver aqui o movimento ao meu lado do ex-governador que está saindo acompanhado de outros senadores. O senador Randolfo Rodrigues, inclusive, pediu um depoimento em reservado, fora de toda essa publicidade que a gente tem nesses dias de sessão, para ter mais esclarecimentos, porque Witzel também fez acusações até de órgãos públicos, como o Ministério Público Federal e a politização deles. Aqui vocês vão ver, olha, a imagem dele saindo exatamente nesse momento, acompanhado dos seguranças aqui do Senado. Amadeu. Aniele, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo trabalho aí ao vivo, mostrando a saída do senador Flávio, a fala dele, agora a saída do ex-governador Witzel, toda essa movimentação ao vivo aqui no Jogo do Poder, no Agora, pela Rede Meu Norte Brasil. Agora, eu quero trocar de assunto, porque você também conversou com o prefeito, doutor Pessoa, aí em Brasília. E você perguntou para ele sobre a questão política dele no MDB, não é? Exatamente. Tratei sobre vários temas, Amadeu. Ele segue em agenda hoje em Brasília, logo mais com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas ontem ele revelou o que já foi decidido até o momento dessas reuniões ministeriais e falou também sobre a permanência ou não no MDB. Para mim, ele deixou ali uns 3 pontinhos, mas vamos ver. Ora, essa tratativa aí não foi com o doutor Pessoa, prefeito de Teresina, foi com o secretário de Finanças, doutor Robert Rios. O Jair Bolsonaro, o presidente da República, que eu estou mandando um abraço, quando eu estive aqui conversando com ele, ele chamou que eu fosse para o partido do PP. Eu disse, não, presidente. Ele disse, aqui, você não está do lado aqui do Elmano? Eu disse, não, presidente. Se um dia Vossa Excelência convidar, criar um partido e convidar o prefeito de Teresina, o doutor Pessoa, eu irei analisar o seu convite. Mas não vamos ficar assim. Deixa eu lá no MDB, estou analisando os fatos, estou analisando a política e no dia certo, no momento certo, eu direi se continuarei no MDB ou se eu mudarei de partido. Então, Raniele, deixa eu chamar aqui o Pleno para ver uma posição aqui do Ananias sobre essa declaração aí do prefeito. Ele reafirma, né, aquilo que tem dito e o que comentamos hoje no início, Ananias, de que o prefeito, politicamente, estrategicamente, o momento é dele permanecer com esse discurso. Isso, permanecer no MDB e estudar, avaliar o que é melhor para ele, pensando na sua reeleição.
O prefeito admite sair do partido, admite deixar o MDB. E isso deve servir claramente para um alerta dentro da sigla, para que ele tenha mais espaço, seja mais ouvido e que tenha, inclusive, condições de, na eleição do próximo ano, viabilizar os seus projetos, os seus candidatos, os seus nomes que ele vai apresentar para o pleito e também garantir a sua reeleição. Ranieri, você também ouviu o doutor Pessoa sobre a visita dele ao ministro, né? Rogério Marinho, que a gente mostrou aqui as imagens. Ele fez uma espécie de atenção ao ministro, como é que foi? Ele disse que foi bem recebido pelo ministro Rogério Marinho, porque chegou com os 3 senadores, como eu havia adiantado, essa articulação política era justamente para que ele conseguisse esse respaldo e atenção. É tanto que a impressão do prefeito mudou do início para o fim da reunião. Vamos escutar. A receptividade pelo ministro o Rogério Marinho, da integração regional, cercado por 3 senadores da República. Mas aí o ex-ministro, que eu ainda chamo de ministro João Henrique, foi da melhor qualidade possível. Quando eu cheguei e comecei a conversar com o ministro Rogério Marinho, eu achei ele meio fechado, mas no fim as coisas fluíram tão bem, que foi abraço e etc. Eu acredito que as tratativas que nós fizemos lá, que nós colocamos na mão deles os projetos, sairá, se não sair total, mas parcial, um parcial bem recheado, sairá. Ele disse, Amadeu, que nunca viu na história 3 senadores de siglas diferentes ajudando ali um prefeito, doutor Pessoa, que seria ajudando Teresina. O Rogério Marinho, que precisamos fazer justiça, é um dos melhores ministros do presidente Bolsonaro. É atuante, é realizador, é aqui do Rio Grande do Norte, é vizinho nosso, conhece a nossa realidade. Então, acho que foi por isso que esse entendimento fluiu tão bem, como disse o doutor Pessoa, claro, e com os 3 senadores ali do lado, o peso político que essa visita ganhou é bem maior. Obrigado, Ranieri. Deu mais informações no blog Direto de Brasília, tanto sobre a CPI como também sobre o doutor Pessoa, porque ele também falou sobre as mudanças no governo e falou sobre Adolfo Nunes, que agora vai para a R7. Ele disse que às vezes é demissão e não foi o caso de Adolfo Nunes, foi remanejamento. E falou também sobre o novo nome que vai assumir a Secretaria de Governo, interinamente André Lopes, que ele disse que vai ficar de 15 a 20 dias, mas já está estudando outros nomes. Ali nos bastidores, ele brincou com o secretário de Planejamento, João Henrique, dizendo que queria 2 João Henrique para assumir também a Secretaria de Governo, mas o secretário não está tão otimista com essa ideia. Volto com vocês. Obrigado, Ranieri Veloso. Volta aqui com o Pleno. Quem foi que falou foi a Sávia. Que ele iria para o governo, fui eu. Isso. Pois está aí, Ari. A Ranieri traz mais uma pimenta aí. Amadeu, ele quer ir. Ele disse que não quer, mas ele quer ir. O único empecilho, ele tem bom trânsito político, os vereadores aprovam o nome dele, ele tem know-how, ele tem experiência no próprio cargo, porque ele já foi secretário de